na época da guerra, ele foi então chamado pelos aliados, né, pelos americanos, e ele decifrou o código nazista. Então, toda noite, num determinado momento, vinha um código que dizia que você só lia as mensagens se soubesse aquele novo código. E ele conseguiu decifrar, e era um cara brilhante. Isso aqui ele trabalhando, é uma foto do computador real, mas que está brilhantemente, e eu recomendo assistir esse filme, nesse filme chamado Jogo da Imitação. Vale a pena, tem no Netflix e é muito legal, porque essa é a história, é onde tudo começou, foi com esse cara. Porque, vejam que aí tem um ponto, que talvez seja um ponto inicial para a gente começar a entender IA. Desde Turing até os computadores mais modernos atualmente, a lógica do computador funciona assim, pessoal: entrada, processamento, saída. Entrada, processamento, saída. E até 2012, isso era feito de forma linear. Você dava uma entrada, o computador, aquela entrada entrava num programa que você fazia, ele processava aquela entrada e te dizia a saída. Né? E era assim que a coisa continuava, acontecia. Então, para você fazer, por exemplo, um programa para calcular o IMC, o índice de massa corporal, esse é um fluxograma. Só dizia para o computador, entre os dados, o IMC, se for abaixo, tal, blá, blá, blá. Aí o que você fazia? Você pegava isso aí, esse fluxograma, você pegava uma linguagem de máquina, uma linguagem COBOL, Assembly, hoje em dia Python, né, que é a linguagem que se mais usa, e você então codificava. Codificava todos esses passos aqui, um por um. Olha, se chegar aqui, se for 5, você vem para cá, se não está, e assim por diante. Você ia codificando, de modo que ao final, quando você tivesse o programa pronto, você teria já a telazinha, você colocaria o código, e o código, e então a coisa acontecia. Então, vejam, a gente só conversava com o computador falando a linguagem dele, falando a língua dele. É como se um de nós, eu, por exemplo, não sei nada de russo, chegasse na Rússia para falar com russos sem russo. Não tem como. Eu só conseguiria me comunicar se eu falasse em russo com eles. Então, os computadores eram assim. Só falava com o computador quem entendia a linguagem do computador. Então, você tinha que pegar, saber COBOL, saber Assembly, COBOL, Fortran, várias linguagens foram surgindo, e atualmente a linguagem que mais se usa é o Python. Então, a gente só conseguia falar com o computador assim. Porém, hoje, a gente pode fazer isso aqui. Hoje, a gente pode fazer isso aqui. Vejam bem. De nada. Se precisar de fazer alguma coisa, é só falar. Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo por aqui. E com você? Tudo tranquilo. Eu estou aqui no auditório da AMC em Fortaleza. O que é a AMC, hein? A AMC é a sigla para a Associação Médica Cearense. É uma instituição que reúne médicos para promover educação continuada, eventos e discussões sobre temas relevantes da área médica. É ótimo estar em um ambiente assim para falar sobre inteligência artificial. Muito obrigado. Então, o que eu acabei de fazer, eu entrei no chat GPT, acionei o microfone, falei com ele e ele falou comigo. Mas mais do que isso, vamos sair daqui, vamos entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na rede
seria a Associação dos Magistrados. Porque tem a Associação dos Magistrados do Ceará. Como tem magistrado do Brasil. Será que ele pegou pela organização geográfica? Então, vocês estão entendendo que eu só conseguiria fazer isso aqui se eu fizesse um programa na linguagem do computador, instalasse no computador e ele só falaria coisas que eu falasse, que eu tivesse programado. Aqui não tem mais programação. Eu acho que a grande revolução da inteligência artificial foi fazer os computadores nos entenderem, falando o que a gente fala, falando a nossa linguagem. Então, eu estou aqui conectado no ChatGPT. Vocês estão vendo aqui, no ChatGPT. E eu vou pedir para ele aqui. Eu vou pedir para ele aqui, crie um programa, escreva um programa para cálculo. Não precisa ser certo não, mas ele entende. Do IMC com campos para entrada de peso e altura e um botão escrito calcular. Após a entrada dos dados e ao clicar no botão, ele deve mostrar o IMC calculado e classificar o paciente em baixo, normal, obeso, obesidade, né? Grau 1, grau 2, 3. Obesidade, graus 1, graus 1, 2 e 3. Grave o programa em um arquivo HTML para download. Não precisa ser exato não. Então assim, eu estou conversando com o computador na minha língua. Eu quero que ele faça um programa para eu calcular o IMC dos meus pacientes no consultório. Ele está trabalhando, ele foi treinado, ele está trabalhando, está analisando o que eu pedi, e ele vai daqui a pouco nos trazer um arquivo que eu vou clicar e a gente vai ver o que acontece. Ou seja, pessoal, a primeira grande revolução da IA, ela entende a gente falando o que é a nossa língua normal. Não precisa mais ser programador de computador para fazer isso. Ele já baixou aqui, eu vou baixar o programa, e agora, está aqui, ó, olha o programa que ele desenhou. Foi feito por ele agora. Vamos ver se funciona. Vamos dar aqui, a pessoa tem 83 quilos e 1,83 m. Calcular. IMC 24,78. Pronto. Nós acabamos de fazer um programa para calcular o IMC. Isso é que eu encontrei na internet. Olha a outra ali, a entrada em ação. A gente tem escala para hepatite C. Aliás, tem até um programa, né, que foi feito para um aplicativo. Você basta falar para ele os termos corretos e ele faz isso aqui. Esse programa foi criado agora aqui. Se eu quiser, eu posso exibir aqui meus favoritos. Se eu quiser, eu posso pegar esse programa aqui, eu acho que vocês sabem disso, é só pegar aqui, ó, e trazer para cá. Aqui, ó. Aqui. Eu trazer para cá. Pronto. Ele já fica aqui no meu histórico. Então, eu estou aqui no ChatGPT, saí daqui. Aí eu vou aqui, ó. Eu quero entrar, eu vou para a nova aba e entra aqui, calculadora de IMC. Ele já entra lá.
Então você pode fazer, hoje em dia, vocês estão entendendo que eu não preciso mais de programador de computador, eu não preciso mais de nada. Os modelos foram treinados para fazer isso. Mas vamos continuar, vamos voltar lá para a nossa... Então eu não preciso mais de programador. E esse cara, o Turing, ele é muito interessante porque em 1950 ele já perguntava nesse artigo: as máquinas podem pensar? Olha só, em 1950 ele já pensava nisso. E ele inventou o que a gente chama hoje de teste de Turing. O teste de Turing é um teste que você faz com uma máquina para saber se ela é inteligente ou não. Como é que acontece? Você lança uma pergunta para a máquina e para uma pessoa. Colhe as respostas da máquina e da pessoa e exibe essas duas respostas para uma pessoa que não estava lá. Se a pessoa não for capaz de distinguir qual foi a resposta da máquina, qual foi a resposta do ser humano, essa máquina passou no teste de Turing. Então, a gente não consegue distinguir, então a máquina passou no teste de Turing. Esse teste é um teste famoso. Mas foi esse cara, o John McCarthy, só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse computador atrás dele é um IBM 360. É um mainframe, como se chamava antigamente. Ele não cabe nessa sala. É imenso. Fitas, e, enfim. Esse computador aí, ele tem menos potência do que o meu iPhone 16. O iPhone 15. Ele tem menos potência, ele desse jeito aí, desse tamanhozinho. Então, essa é uma coisa muito interessante. Mas foi esse cara que pela primeira vez escreveu inteligência artificial quando ele convidou um grupo de colegas em agosto de 55 para um seminário para discutir inteligência artificial. Foi esse cara que disse: esse é o primeiro seminário para discutir inteligência artificial, e ele cunhou esse nome. Mas a prova de conceito de que isso funciona veio em 1997, quando Kasparov, 16 anos campeão mundial de xadrez, perdeu na segunda partida. Primeiro ele ganhou, mas na segunda partida ele perdeu para o IBM Deep Blue. Esse computador, como é que foi feito essa história? Eles pegaram esse computador e eu já joguei xadrez, quem joga xadrez sabe que a gente anota todas as... Lúcio Flávio, pronto. Sabe, a gente anota todas as jogadas e tal, então é comum você ter livros onde tem as saídas principais, dos grandes mestres e tal. Então, eles pegaram esse computador e eles alimentaram com todas as grandes partidas, inclusive as dele, as do Kasparov. Então, o que o computador fazia? Cada jogada que o Kasparov fazia, ele analisava todas as outras peças e calculava todas as possibilidades e dizia mais uma, esse aqui é assim. E ele perdeu o Deep Blue. Aí foi a prova de conceito. Mas o ponto de inflexão, prova de conceito, foi em 97, mas o ponto de inflexão foi em 2012. E esse foi o cara. O Hinton, ele descreveu, ele concebeu o conceito de rede neural. E assim é chamado, porque é uma árvore de decisão que lembra o cérebro, lembra os neurônios da córtex cerebral. Então, ao invés daquela programação linear de input, processamento, output, entrada, processamento, saída, o Hinton disse: não, para cada input a gente pode ter uma segunda camada que faz outra escolha, ter uma terceira camada que faz outra escolha, ter uma terceira camada, até a gente dar uma resposta. E esse conceito, chamado de redes neurais, que é mais ou menos assim, as redes neurais é um modelo, por exemplo, do ChatGPT, é um modelo do Cloud, é um modelo... Foi esse conceito de programação
que permitiu os grandes modelos, o que a gente chama hoje de modelos fundamentais de linguagem, que são ChatGPT, Claude, Mistral, que é um francês, tem vários, tem o Gemini, tem o Copilot e vários outros. Ou seja, a gente deixou da programação linear para uma programação que tem, você tem uma ideia, tem LLMs, grandes modelos de linguagem como o ChatGPT, que em cada camada dessa aqui tem 10 mil níveis. Então você imagina 100 mil camadas com 10 mil níveis cada um. Imagina a capacidade que mudou, porque antigamente era um processamento de saída. Agora não, você tem 10 mil processamentos ocorrendo ao mesmo tempo e revendo coisas em aspectos que a gente nunca tinha conseguido antes, que são as chamadas redes neurais com aprendizado profundo. Então, o que acontece? Isso deu um prêmio Nobel para ele, né? Ele recebeu o prêmio Nobel ano passado, exatamente porque ele foi o mentor, o cara que concebeu as redes neurais. Agora, vejam que as coisas não acontecem sozinhas. O estudo da inteligência artificial já teve, ao longo da sua história, o que a gente chama de invernos e verões. Invernos e verões. Por quê? Já por 2 ou 3 vezes houve uma grande expectativa de inteligência artificial que não se deu na prática. Aí se entrou no inverno novamente. Aí novamente veio mais uma onda de houve uma prática. Por quê? Porque nós não tínhamos nessas ondas a infraestrutura que a gente tem hoje. Então, seria impossível ChatGPT sem internet. Impossível. Impossível a gente ter ChatGPT sem programação na nuvem. Impossível. Seria impossível se nós não tivéssemos microprocessadores muito mais velozes. Muito mais velozes. Por exemplo, os processadores com arquitetura ARM, que são os processadores mais modernos, inclusive já tem computadores sendo lançados com esses processadores, eles conseguem rodar rede neural dentro deles. Eles já conseguem fazer isso. Tá? Da IBM, Google, todas essas, a NVIDIA com as suas placas de vídeo e os GPUs, que são unidades de processamento gráfico, não seria capaz, não existiria essa unidade, a inteligência artificial hoje, se nós não tivéssemos, a par do desenvolvimento da programação e da linguagem, tivéssemos essa base de hardware, né? E de inteligência e de capacidade de processamento na nuvem. É isso que faz com que um iPad seja 465 vezes mais potente do que o disco duro. Né? Então, é isso que faz. Isso aqui é uma medida chamada gigaflops. Gigaflops é a capacidade que o processador tem de fazer bilhões de cálculos por segundo. Tá? Enquanto que o Deep Blue fazia 12, um iPad Pro faz 5.300 gigaflops. Ou seja, é uma coisa absurda. Muito bem. Então, o que aconteceu? Um aumento na capacidade de processamento dos dados e avanços na arquitetura, velocidade, capacidade de armazenamento, foi isso que trouxe o que hoje a gente conhece como inteligência artificial. Então, assim, não foi à toa, isso foi uma construção de 70 anos. 1950, o primeiro conceito, né? 70 anos. Foi essa construção que levou com que hoje nós tenhamos computadores superpotentes, trabalhando de uma forma muito mais rápida e, mais do que tudo, entendendo a linguagem natural. Ele processa a linguagem natural, como vocês viram aqui, eu interagindo com eles. Muito bem, mas o que é inteligência artificial? Só para a gente ter os conceitos, inteligência artificial é o grande ramo, né, da ciência da computação,
que inclui dentro dela o aprendizado de máquina, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. A gente já convive com isso há muitos anos. Quando a gente digita no iPhone ou por numa mensagem um texto e ele vai sugerir os próximos, isso já é machine learning, porque ao longo do tempo ele foi acumulando um banco de dados do teu comportamento. Então ele já sabe, sábado à noite, quando você eu quero, é uma pizza, entendeu? Assim, já vem uma pizza. Você sabe que, na maioria das vezes, no sábado à noite, quando você bota uma mensagem, eu quero, você está falando de uma pizza. É capaz de já sugerir calabresas aí, assim por diante, até o local que você vai comprar. Mas isso é machine learning, é aprendizado raso, digamos, é programável. O que nós evoluímos depois das redes neurais foi para o deep learning. O que é o deep learning? É exatamente aquelas redes com a profundidade de 10 mil nós e 100 mil camadas. Ou seja, a gente aprendeu realmente o deep learning, e é dentro do deep learning que você tem os large language models, que são o ChatGPT, OpenAI e tal, os large language models e a IA generativa, que são os ChatGPT, OpenAI e tal. Ou seja, eles são capazes de receber como input um texto e gerar um novo texto. Capazes de receber o input, a gente vai fazer várias simulações aqui, e gerar um outro texto. Mas como eles foram construídos, esses grandes modelos de linguagem, né, os chamados modelos fundamentais? Primeiro, eles, na surdina, isso já está gerando processo, tem vários processos nos Estados Unidos, eles foram simplesmente fazendo download de toda a informação da internet. Se estima que o OpenAI 4.0, ele foi treinado com mais de 170 trilhões de parâmetros. Eles baixaram tudo da internet. E aí, utilizaram a rede neural para que o computador começasse a aprender. Aí, esses dados colhidos, eles foram pré-processados para tirar o lixo, porque tem muito lixo na internet, tirar o lixo. Esses dados foram, então, foi concebido um modelo, esse modelo foi treinado, e hoje, pessoal, tem computadores que fazem assim. Hoje já tem modelos, né? A gente pode até simular aqui se tiver tempo. Você pode pegar, por exemplo, o Bradley. O Bradley é o livro mais clássico e mais completo de neurologia. Você pode pegar o Bradley, criar um modelo, você sobe o Bradley e você treina o modelo no Bradley. Treina. Isso leva uns 3 dias, 4 dias para treinar. Você treina, faz uma linguagem Python, pega um OpenAI e ele vai treinar. Quando ele estiver treinado no Bradley, você pode fazer qualquer pergunta sobre o Bradley e ele vai te responder. E se você pedir para ele dizer a página, ele vai dizer. Você vai perguntar, por exemplo, assim, tratamento de enxaqueca, tratamento profilático da enxaqueca. Me dê um resumo do tratamento profilático da enxaqueca. Ele vai lá no Bradley, que ele aprendeu, ele faz um resumo para você e ainda diz em que página está cada coisa que ele está citando. Ele é capaz de fazer isso. Entendeu? Então, assim, o modelo é treinado. E como é que o modelo treina? Isso é uma coisa mais profunda, mas que também vale a pena. Ele pega um texto, pega a primeira palavra de um texto e tenta adivinhar a próxima. Aí ele tenta adivinhar, randomicamente. Aí ele volta no texto para conferir. Está errado, ele corrige. Aí vai para o próximo, e assim ele aprende. Nós somos jovens, mas como jovens, nós lembramos do programa J. Silvestre. Eu acho que alguns aqui lembram do programa J. Silvestre. E como era o programa J. Silvestre, o céu é o limite. As pessoas, fui longe agora, né? As pessoas estudavam coleções inteiras. Eu me lembro um cara falando da vida de Pelé. A produção dava para ele vários volumes, ele ia estudar. Quando ele estava pronto, ele via para o programa. E pessoas ganhavam um grande prêmio.
E não era negócio de responder com opções, não. Ele fazia a pergunta e a pessoa tinha que saber. No dia tanto, Pelé foi no Santos e tal. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia ele foi contratado pelo não sei o quê. E no dia tal, era desse jeito. Se vocês lembram bem, era desse jeito o programa Jota Silvestre. Então, é como se esses modelos fossem esses candidatos do Jota Silvestre. Os computadores, eles podem ser treinados em textos, em imagens, em tudo. E qual é a grande vantagem? Eles reconhecem padrões. Eles reconhecem padrões. Eles sabem quando uma coisa está ok, quando não está ok. A gente já tem hoje modelos de ressonância magnética e de tomografia computadorizada em cenários de emergência de crânio, em que os modelos de inteligência artificial performaram melhor do que experts, acertando melhor o diagnóstico como experts. Com um detalhe, pessoal. Eu falando com um colega que é radiologista do IJF, eu disse para ele, cara, qual é a tua acuidade? Qual é a tua acurácia diagnóstica? Na primeira tomografia que você dá laudo no dia, às 7 da manhã, quando você chega lá, e a última, de 18h50. Ele disse, João, a de 18h50, a chance de passar coisa é muito grande. Porque eu estou cansado. Eu comecei às 7 da manhã um plantão, só vendo exame. No final, 18h50, tanto que muitas vezes a gente pede para o colega que vai entrar no plantão dar uma revisada nos últimos exames. Porque a gente está cansado. Então, os modelos de IA para ver imagem, eles não se cansam. Eles veem a primeira ressonância e a milésima ressonância com a mesma acurácia, checando ponto por ponto da imagem e vendo o que é padrão, o que não é padrão, o que está certo, o que está errado. Esse modelo é ajustado, então, depois do treinamento, é validado e aí se lançam os modelos publicamente, como o ChatGPT e o ChatGPT 4.0, que é agora 4.5. Muito bem. Então, o que antes era entrada, processamento e saída, hoje você pode entrar com texto e a entrada era só texto e a saída era só texto. Hoje você pode entrar com texto, com imagem, com vídeo, com áudios, com documentos, e ela vai dar saída textos, imagens, vídeos, áudios, análise, classificação e diagnósticos. Vamos voltar aqui, para a gente voltar aqui para o ChatGPT, abrir uma nova conversa. Eu vou subir aqui uma imagem dermatológica. E eu vou pedir para ele, atue, muito importante você colocar o papel que você está atribuindo a ela, atue como um dermatologista experiente e faça uma análise da imagem anexada. Essa é a imagem anexada, é um cisto sebáceo, vamos ver se dá certo. Como dermatologista experiente, faça a seguinte análise da imagem apresentada. Trata-se de uma lesão nodular arredondada, com superfície lisa, bem definida, limitada, levemente elevada, de coloração semelhante à pele adjacente, exibindo um ponto central mais escuro que pode sugerir um poro dilatado ou a abertura folicular. Essa aparência clínica é bastante sugestiva de um cisto epidérmico, também conhecido como cisto sebáceo. Aí, característica que suporta essa hipótese. É um nódulo arredondado, tem superfície lisa, etc, etc. Diagnósticos diferenciais: lipoma, dermatofibroma, cisto pilar e outras lesões tumorais benignas. A conduta sugerida e tal. Eu podia ter fotografado o cisto sebáceo do paciente. Aqui mesmo. Posso fotografar e aqui tem o aplicativo ChatGPT, eu posso subir essa imagem. Vamos subir uma outra imagem. Vamos subir uma imagem de uma... Vamos subir uma imagem de uma tomografia, de uma ressonância. Atue como um
radiologista experiente e faça uma análise da imagem anexada. Essa é uma imagem de um glioblastoma. Analisando como radiologista experiente, temos a imagem axial de ressonância magnética cerebral ponderada, provavelmente na sequência pós-contraste T1. A imagem demonstra uma lesão expansiva cerebral, extensa, heterogênea, predominantemente localizada no hemisfério cerebral esquerdo. Lesão volumosa e infiltrativa, com margens irregulares, localizada predominantemente na região, apresenta áreas heterogêneas, há importante edema vasogênico, pele lesional, efeito de massa evidente com deslocamento da linha média, compressão. Impressão diagnóstica, necessário surgimento olha, cara, eu ainda me emociono com isso, porque assim, eu acho um absurdo isso que ele faz. O diagnóstico, esses achados são altamente sugestivos de um tumor cerebral maligno, sendo glioblastoma multiforme a hipótese mais provável. Então, eu mostrei uma imagem para ele. E ele foi lá, ele tem a chamada visão computacional. Ele olha a imagem, ele examina cada um dos pontos, vai no treinamento dele, ele vai, onde é que eu já vi isso na vida, aí ele vai no treinamento, pega, traz, e ele constrói a linguagem. Isso aqui é um laudo de ressonância, né? Mas olha o que ele consegue fazer. Eu escrevi à mão um texto e trouxe para cá. E eu vou pedir, eu simplesmente fotografei o que eu escrevi. Vocês vão ver daqui a pouco. E eu vou pedir só para ele o seguinte: transcreva o texto. Pessoal, eu escrevi à mão, tá? É com muito prazer que estou na Sociedade Brasileira de Médicos Escritores para conversar sobre inteligência artificial. Vai lá. Mas faltou letra de médico. Não, é porque eu não tenho letra de médico. Esse é um problema. Cara, você sabe que eu tinha uma letra horrível, sério. Uma letra horrível. Minha mãe me obrigou a fazer caligrafia. E eu tenho uma letra de professora primária. Isso aqui eu escrevi mais rápido. Eu fiz meus convites de casamento, é verdade isso. E lá nos servidores, eu era conhecido como neurologista da letra bonita. Eu ficava pé da vida. Eu queria ser conhecido como um residente. Quem foi que deu o parecer? Quem foi que deu o parecer aqui desse paciente? Aí a residente falava assim: é aquele da neurologia, aquele que tem letra bonita. Mas é porque realmente eu fiz caligrafia, tanto que é terrível para mim escrever. Isso aqui é me acabar, me bote uma prova escrita, que aí realmente eu me ferro. Mas ó, pessoal, no consultório chegou uma paciente com Alzheimer e a cuidadora. E eu disse: quais são as medicações que ela está usando? A senhora disse: doutor, anotei nesse papel. Ela me mostrou assim. Eu peguei meu celular, coloquei assim, fotografei e subi, pedi para o ChatGPT transcrever o texto. Cara, ele transcreveu todas as medicações, com as doses, com tudo, só errou o Puran T4, que ele botou Purian. Ele só errou esse nome. Aí o que eu faço? Eu só copio e colo na ficha do paciente. Eu tenho que ficar horas e horas aqui olhando e anotando o que o paciente disse, eu já tenho isso. Então isso é visão computacional. Ele consegue ver lesão de pele, ele consegue ver, agora lá na Unicristos mesmo, tem um modelo que foi criado no setor de informática, que ele consegue dar diagnósticos de melanoma com 96% de acurácia. O diagnóstico de melanoma só com a fotografia. Porque você treina um modelo naquilo, e aí você depois, quando você mostra para ele, ele reconhece. E aí, como ele sabe agora se comunicar com o ser humano na linguagem do ser humano, ele fala, ele mostra isso aqui. Então assim, cara, tem muita coisa. Eu sugiro vocês sentarem amanhã no feriado, abre o ChatGPT e comece a falar coisas para eles. Sabe assim, façam. A gente vinha subindo
E o Isaac falando uma coisa que ele tem toda a razão, que a gente precisa dominar a ideia, né, a concepção, mas pegar o pincel e pintar não necessariamente precisa ser mais uma tarefa humana. Me diga uma imagem que você gostaria que ele fizesse, com estilo. Só um texto qualquer assim, uma imagem surreal. Leonardo da Vinci sem barba. Ah, boa. Eu ia pedir a última cedo. Desenho. Não, desenho não. Queria ver o que Mostra é que ia sair. uma figura com Leonardo da Vinci sem barba. Eu não estou nem preocupado com o que estou escrevendo. Ele vai entrar, ele foi treinado para isso. Ele vai entrar e ele faz duas propostas aqui. Não, ficou bom. Esse aqui, mas ainda assim tem uma barbinha e tal. Mas ele faz. Mas assim, isso aqui, obviamente, porque eu fiz um prompt. Se você fizer um prompt com mais detalhes, ele vai fazer uma coisa mais detalhada. Se você pegar, assim, uma coisa que seja abstrata, fala aí uma imagem, que a gente, assim, de um desenho abstrato. Artista? Sim, não. O que a gente quer? Um desenho... Sistema solar. O sistema solar ele faz. Como é? Sistema solar. É abstrato. Capaz dele trazer, hein? João José, sempre eu tive uma curiosidade para saber como é que seria o globo terrestre sem água. Como seria... desenho... Sem um pingo d'água, sem água. terrestre, sem oceanos. Sem oceanos. Você quer ver as crateras e os buracos. Isso. Opa, isso aqui foi boa. Quem mais gosta é surfista. Pois é. Mas pode ter Então, tesouros pessoal, aí. assim, eu tô fazendo essas demonstrações aqui só para mostrar para vocês que o quanto eu fico impressionado com isso. Então, olha aí, não ficou ruim não. Tem algum navio aí. Tá meio Tá certo. estilizado aqui, mas enfim. Mas o fato, o que eu estou querendo dizer é que assim, ele entende você na linguagem dele. Eu fiz um workshop ano passado, né, e de IA na medicina para alguns colegas e tal, a gente reuniu 30 colegas lá, e no primeiro slide eu coloquei, pessoal, é o título do slide, o segundo slide eu coloquei o título todo em 0 e 1. Aí eu disse, o primeiro título é para você, o segundo é para o meu computador, porque o computador só entende 0 e 1. Então, o que eles fizeram? Qual foi a mágica que eles fizeram? Eles transformaram tudo em 0 e 1. E criaram modelos que têm múltiplas camadas de processamento e processam tudo isso de forma muito rápida. Olhem só, na medicina, olha que coisa interessante. Na Cornell University, em 1949, os caras fizeram um programa de computador que era uma inteligência artificial, um machine learning bem básico, mas já era machine learning, já era inteligência artificial, que eles conseguiam dar o diagnóstico sem doenças mais prevalentes lá. Você dava o diagnóstico do paciente, você dava os sintomas do paciente, e ele dizia, não, com base nesses sintomas, o diagnóstico mais comum, primeiro esse, segundo esse, terceiro esse. Em 1960, esse cara, o Weisbaum, em 1966, ele criou, olha que louco, a ELISA. O que era a ELISA? Em DOS, ainda era em DOS. A ELISA era uma terapeuta virtual. Que você chegava para a ELISA e dizia, bom dia. Aqui, por exemplo, eu sou uma psicoterapeuta. Olha aqui, o que ela está dizendo. Por favor, descreva seus problemas. Quando você terminar, você tecla RET 2 vezes. Aí a pessoa digita, eu tenho uma terrível dor de cabeça. Aí Elisa diz para ela, você deveria consultar um doutor em medicina. Eu sou uma psiquiatra, uma psicoterapeuta. Aí o cara diz assim, ok,
eu vou fazer isso então. Pode você elaborar um pouco mais nisso? De que você está falando? Cara, tu está entendendo? E eles fizeram isso como um projeto da universidade, mas isso vazou. E ele ficou impressionado, ele descreve lá no artigo, ele ficou impressionado como as pessoas passaram a usar isso para fazer terapia mesmo. Conversando com a Elisa, nós estamos falando de 1966, pessoal. Nós estamos falando de 80 anos atrás. Mas o cara já fazia isso era inteligência artificial. E uma vantagem na medicina que a inteligência artificial tem é que ela trabalha muito bem com dados não estruturados. Quando a gente vai fazer um trabalho científico, o que a gente faz? Quem é professor aqui sabe, a gente é frequentemente chamado, alunos chegam para a gente, né? Professor, o senhor pode me orientar? Claro. E qual é o projeto? Aí eles dizem, não, o senhor pode orientar no projeto de pesquisa? Nós já construímos até o formulário. Aí eu digo, puxa, como vocês estão adiantados. Porque o formulário é a última coisa que a gente constrói. Qual é a pergunta da pesquisa? Aí ele não sabe qual é a pergunta da pesquisa, não sabe. Aí a gente tem que reestruturar tudinho. Mas é por quê? Porque a gente só faz pesquisa com dado estruturado, planilha Excel, SPSS. E agora com a IA, a gente não precisa mais disso, porque ela lê dados não estruturados, dados de prontuário. E reconhece padrões. Você pode pegar todos os seus prontuários do consultório, anonimiza, eu já fiz isso, anonimiza, eu não acho seguro até hoje colocar dados sensíveis na inteligência artificial, você anonimiza e você põe lá no modelo. E aí depois você diz assim, me dê uma lista de pacientes, só tem um número do paciente, não tem um nome nem nada. Me dê uma lista dos pacientes acima de 50 anos que tem diabetes. Cara, ele vai, te mostra todos os seus pacientes, todo o teu banco de dados, acima de 50 anos tem diabetes. Me mostra pacientes, mulheres que estão na menopausa, ele vai lá no texto, reconhece os padrões e agrupa e te mostra o resultado. Então, a inteligência artificial na saúde, ela tem tudo a ver porque ela lida muito bem com dados não estruturados. Olha esse trabalho. Esse trabalho, assim, é absurdamente fantástico. Isso é um modelo, eles criaram um modelo de inteligência artificial para analisar eletrocardiogramas e a identificação de pacientes com FA durante ritmo sinusal, para saber se esses pacientes, para ver o fator preditivo. Olha como é que foi construído esse modelo. Eles pegaram 649 mil eletrocardiogramas, os traçados. Desses 649 mil, eles treinaram um modelo com 454.789 eletrocardiogramas. Eles treinaram o modelo. Conceberam, treinaram, fizeram um ajuste. E aí, utilizaram 64 mil para validar o modelo. E esse modelo mostrou depois, utilizando esse modelo, que pacientes com enxaqueca com aura, utilizando esse modelo, eles têm mais fibrilação atrial do que pacientes com enxaqueca sem aura. Então, essa é uma comorbidade rara da enxaqueca que nunca a gente ia saber utilizando 1.000 pacientes, 200 pacientes. Vamos combinar, uma pesquisa robusta tem o quê? 500 pacientes. Robusta, é muito robusta. Quem tem um N de 500 tem muito dado. Mas a maioria das pesquisas é o quê? 100 pacientes, 120, 200 pacientes. Né? Eles simplesmente... Então, quando você analisa 640 mil, você vê muito mais detalhe. Né? Muito bem. E na escrita? As revistas científicas já começaram a se preocupar. Isso é uma posição da revista Headache, que é a revista da International Headache, da American Association, American Headache Association, que ficou preocupada com a inteligência artificial sendo usada em artigos submetidos a ela, e traçou isso aqui.
O nosso time editorial reviu a utilização, né, de ferramentas de IA nos manuscritos, na preparação dos manuscritos, e nós achamos que isso é de valor, eles acham que isso tem valor, porém, o que eles vão dizer é o seguinte: eles estão avaliando, né? Hoje nós temos ferramentas de IA que já dizem se aquele texto foi feito por IA ou não, a gente já tem como saber isso. Você pega um texto, bota lá, ele te diz quantos por cento foi IA, quantos por cento foi humano. Já tem ferramentas para fazer isso. Mas o que eles fazem isso, outras revistas têm feito isso, JAMA, a Cephalálgia, Neurology, é que assim, o que eles dizem é assim, é inevitável. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Quando as máquinas de calcular, as calculadoras surgiram, os professores de matemática achavam que tinham perdido o emprego. E eles não perderam o emprego. O emprego deles continua ali. Porque mudou o enfoque. Você não precisa mais saber calcular, porque hoje você calcula aqui. Mas você precisa entender como o cálculo se faz, né? Então, assim, eu acho que a ferramenta de IA... pessoal, eu sou um entusiasta e estou estudando muito isso. Acabei de terminar agora, antes do carnaval, uma certificação no MIT. Eu fiquei desde o semestre passado, certificação pesada, toda semana, aula presencial, tarefas para fazer, mas assim, eu quero dizer para vocês que eu ainda estou atordoado. Essa é a verdade. Eu que sou um cara, digamos assim, entre aspas, um cara mais ou menos iniciado nisso. Eu ainda fico atordoado, ainda fico perplexo, quando ontem eu fiz o primeiro teste das pacientes virtuais de cefaleia. E eu fiquei, chega a arrepiar, porque você cria os pacientes, você pega pacientes reais, dá outro nome e alimenta um modelo, né? Um modelo de linguagem. E aí você diz, pronto, você está pronto lá. Aí o aluno chega lá, pois não, próximo paciente. Aí chega o paciente, pronto, estou aqui. Como é seu nome? Aí a inteligência diz, meu nome é fulano. Porque é dado um nome fictício para o paciente. Qual é a sua idade? 25 anos. O que é que me traz aqui? Dor de cabeça. Como é a sua dor de cabeça? Ela vai e descreve, cara. Descreve de um jeito que eu fiquei impressionado. Como é que pode? Porque a gente coloca lá a voz feminina e tal. Ela descreve a dor de cabeça. E o aluno vai perguntando para ela que alterações da dor de cabeça, se é pulsado, se não é pulsado, se é lateral, se é bilateral. E ela vai respondendo, cara, com uma coisa assim, um realismo que é absurdo. Mas vejam, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês o que eu acho. Mesmo atordoado, eu acho que nós temos um ouro na mão, para a educação médica, pelo menos, por exemplo. Existe uma iniciativa de um indiano chamado Khan Academy. Vale a pena botar na internet, Khan Academy. E a Khan Academy, o que ela faz? Ela pega, ela ensina de graça matemática, é uma iniciativa de um indiano, é uma ONG. E tem lá. E ela lançou agora o Khan Amigo. O que é o Khan Amigo? É um professor treinado pela IA para ensinar matemática, para ensinar português, para ensinar... Então o aluno chega, entra na Khan Academy e o professor virtual diz, bom dia, bom dia. E dependendo do relógio do computador, ele vai dizer boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos estudar hoje operações matemáticas? Vamos começar pela soma? E aí o aluno diz, vamos. Então faça isso aqui. Aí ele vai interagindo com o aluno e ele vai, dependendo das dificuldades do aluno, ajustando a aula, ajustando a interação. Eu acho que a gente vai marchar, a gente vai conseguir, num médio espaço de tempo, uma educação médica personalizada. Porque numa sala, quem é professor aqui sabe, existe o bullying. Não sei se vocês sabem.
Mas tem aluno que chega depois da aula pra gente, para fazer uma pergunta, e eu disse assim, por que você não fez na aula? A pergunta é tão boa. Não, doutor, não, professor, se eu fizer na aula, a turma no grupo de WhatsApp me ferra. Então, mas mesmo que ela me fizesse a pergunta, eu ia responder a dúvida dela, e a dúvida do outro ali, e a dúvida do outro, porque eles não são iguais, né? Cada um tem suas dúvidas. E quando você cria um modelo de inteligência artificial treinado para os fundamentos, pelo menos os conceitos fundamentais, ele vai atender aquele aluno nas deficiências dele, dando respostas para perguntas que ele tem, que não são as mesmas que aquele outro tem, ou que aquele outro tem, e com isso eu acho que a gente vai ter uma outra coisa. Uma outra coisa que a gente já está com um projeto piloto lá na Unicristos, a gente vai ter provas escritas, não mais provas múltipla escolha, não mais. Por que a gente não usa provas escritas, descritivas hoje? Porque é humanamente impossível você corrigir, e sobretudo, quer corrigir com equidade. Porque você está corrigindo, você pega 50 provas para corrigir, você corrige a primeira, a segunda, 7, 6, 8, aí uma, putz, o cara fez tudo 10, aí você vai 5, 6, aí você tem outra que é melhor do que aquela, aí você dá o quê? 11? Ou você tem que voltar e refazer tudo? A inteligência artificial, ela bem treinada, ela corrige essas provas em 50 segundos, te mostrando só os pontos que você vai lá, e já tem universidades testando isso, universidades sérias testando isso, e no futuro a gente vai ter realmente um aluno, ele vai ser exposto a um caso clínico, e ele vai se desenrolar naquele caso. Ele vai dizer qual é a conduta, qual é o diagnóstico, fazer o diagnóstico diferencial. A gente vai colocar aqui do lado as respostas corretas para o modelo, e o modelo vai ler o que o aluno fez, confrontar e dizer qual é a semelhança, se está certo, se não está certo, etc. José, pode interromper? Por favor. Parabéns pela apresentação, a Sobrança pelo convite. O comentário que eu ia fazer, como você falou de tomografia, na minha área, na mastologia, tem muito estudo mostrando em relação à mamografia. Sim. Que vai detectar a imagem do câncer de mama na mamografia bem precocemente em relação ao radiologista. Já foi debatido muitas vezes do medo do radiologista perder emprego. Na prática, vai diminuir o mercado do radiologista? Cara, E seguinte, sim. Também já ouvi em Congresso de Mastologia que a outra área que seria beneficiada pela inteligência artificial seria a patologia. Sim. Eles mesmos estão querendo pela falta de patologista. Sim. Que a inteligência artificial mostraria naquela lâmina a principal área a ser estudada. Isso foi mostrado uma vez no Congresso em São Paulo de Mastologia. Então, eu até o meu conhecimento vejo a imagem e a patologia. Quais são as outras áreas da medicina a serem beneficiadas pela inteligência artificial? Fernando, essa pergunta eu acho que não tem resposta ainda. Eu acho o seguinte, que a inteligência artificial, ela sim, com o carro, né? Olha coisa interessante. Quando o carro foi lançado pelo Henry Ford, várias empresas que eram empresas de transporte de carruagens faliram. Mas o cara fez uma análise e olha o que ele viu. As empresas que se consideravam empresas de carruagens, essas faliram. As empresas que se consideravam empresas de transporte, elas só fizeram evolução. Eu acho que é um pouco isso. Eu não tenho a menor dúvida. Cara, eu fiz um prompt aqui bobo. Imagine um modelo treinado só para ver radiologia. Eu peguei aquela imagem da internet hoje, agora antes de vir lá na Unicristos, eu peguei uma imagem e trouxe para poder usar aqui. E uma imagem de baixa resolução. E o cara acerta o diagnóstico assim, e aquela descrição que ele faz ali é de radiologista top. Então, assim, aquela descrição da lesão dermatológica é uma coisa. Então, eu acho, Fernando, as especialidades que dependem de imagem,
eu acho que a inteligência artificial ela vai ser um up nesse primeiro momento, e depois eu acho que realmente não vai ter sentido continuar tendo, porque assim, eu acho que uma IA treinada, ela vai ver muito melhor lâmina do que a IA não treinada. Tem muito jovem aqui, mas tem... Mas quem assina? Não, então, pronto. É isso que eu vou falar. Tem muito jovem aqui, mas tem alguns colegas que lembram quando o hemograma era feito pelo hematologista. Você lembra? Eu me lembro que lá no Bebeto, lá no Clementino, a gente entrava numa sala, tinha assim mesmo 10, 12 microscópios as pessoas fazendo. Chegaram as contagens eletrônicas. O doutor Irã Rabelo, me lembro demais um dia conversando comigo, aí eu dizendo, doutor Irã, o hemograma deu tal. Onde foi feito? Foi lido por máquina ou por ser humano? João Zé, eu não acredito em hemograma não lido por máquina. Isso naquela época. Obviamente o doutor Irã faleceu acreditando em hemograma por máquina. Não se faz mais hemogramas por pessoa. As pessoas só veem aqueles hemogramas que saem. Então eu acho que nós vamos ter realmente radiologistas que vão ficar naqueles casos em que se tem dúvida, né? Nós estamos inaugurando agora essa semana a unidade de radiologia da Unicristos, né? A gente conseguimos lá um parque muito legal de neuroradiologia, uma ressonância de 3 Tesla da Siemens, que é um negócio absurdo, de fantástica. Só para você ter uma ideia, ela já tem dentro dela um software que ela pega as imagens e já bota na pilha, já sobe na pilha que tem alteração. Ela consegue já ver que tem um padrão, então ela já sobe na pilha, porque você pode estar assim dando lá o normal, e tem um hematoma bem aqui, que você precisava dar antes. Então ela já sobe na pilha para o radiologista dar lá a imagem que tem uma alteração. Então eu acho que imagem e patologia, eu acho que os colegas, assim, eu acho que no futuro eles vão ter que se reinventar e ter uma outra forma. Eu acho que vai ficar um mercado pequeno para algumas pessoas para fazer esse diferencial, mas eu acho que isso é a médio e longo prazo. Deixa eu só, o Luiz levantou, fala, Luiz. Eu queria, boa noite a todos, parabéns aí por tudo. Eu acho que é um novo horizonte que a gente tem que acompanhar, hein? Já pode perguntar ou não? Pode. Eu só queria talvez mostrar todos os slides, mas eu mostro em seguida. Mas eu queria fazer a colocação do raciocínio clínico, que eu coloco todos os dados ali e aí a me dá a resposta. Deixarei de ter raciocínio clínico porque eu não vou mais me preocupar com isso e vou passar tudo para o computador para ele me dar o diagnóstico. Essa é uma preocupação com o aspecto médico em si, de diagnóstico, o lado. Aquela história que a gente vai discutir depois, o lado humano, sinceramente. Sim. O outro, a gente está fazendo pesquisa, aí, em vez de eu pesquisar, eu boto os dados lá. Hoje eu pego 30, 40, 50 trabalhos para fazer minha dissertação no mestrado, eu não vou precisar mais disso. Não vai. Pronto. Aí, o que é que eu teoricamente vou aprender com isso, entre aspas, porque inclusive o resumo daquilo não sou eu mais vou fazer, já vem tudo pronto. Perfeito. Aí vem o lado do raciocínio. Tá. Agora, em relação à imagem, assim, só como informação, que também é um grande avanço na robótica, eles pegam determinada cirurgia, por exemplo, vesícula, aí tem a imagem de 1000 colecistectomias. Então tem todas as variantes anatômicas que você puder imaginar. Então vai operar, se eu começar a operar, eu sair daquele rumo ali, o robô para e diz, opa, você está no caminho errado. Então vá por aqui, volte para cá. Então mas é isso tem mesmo. esse lado aí. Ou quando tem um tumor, ele já te define na anatomia que aquele tumor será ressecável ou não por determinada localidade. É isso aí.